Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, já que essa aula aqui é uma aula gravada, tá? Conforme eu expliquei para vocês, né, eu estava em soledade, enfim, tive um problema familiar e eu tive que sair rapidamente, minha filha adoeceu, minha esposa ficou bastante preocupada, me ligou preocupada e eu vim embora para João Pessoa para dar uma assistência. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Enfim, a gente hoje teria uma aula, vai ter na verdade, que aqui nós estamos tendo, né, na verdade essa aula, e eu espero que seja inclusive mais produtiva para vocês, já que vocês vão poder assistir essa aula gravada, mas eu fico aberto aí para dúvidas, tanto via Slack como também presencialmente na próxima semana. Espero que esteja tudo bem até lá. Como prometi, publicar essa aula ainda hoje, são 10h48 da noite. Eu espero que antes de meia-noite essa aula esteja renderizada e publicada no YouTube. Bem, eu disse que inclusive teríamos algumas novidades. Essas novidades eu irei falar sobre elas ao final da aula de hoje, tá? Então essa é a nossa aula 27, né? E a gente já está trabalhando com estruturas de repetição. Nesse caso o while, a gente avançou bastante no nosso conteúdo. Inclusive, eu poderia dizer que não somente no conteúdo, mas também nos nossos conhecimentos, né? A turma teve uma melhora grande aí nas notas e eu fiquei muito feliz com isso, né? Pois bem, na aula passada, na aula 26, na aula de ontem, presencial, nós finalizamos a aula falando sobre interrompimento de estruturas de repetição, de repetições, com o comando break, que em inglês significa frear, né? Então o comando break, ele interrompe a execução do while. E eu pedi que vocês simulassem esse código. Eu continuo pedindo isso, tá? Para que vocês pudessem me indicar qual a impressão do mesmo. Então vamos fazer aqui um combinado. Se eu estivesse em sala de aula agora, eu perguntaria quem simulou, né? Quem simulou? E eu quero agora que você me diga o seguinte: professor, você iria me perguntar, professor, como é que eu vou simular se o usuário que passa os valores? Você pode simular o usuário passando alguns valores, né? Então, se o usuário passar o valor 0, o que acontece? Se passar 1, depois 2, depois 3, depois 0, o que acontece? Eu simulei já vários códigos com vocês em sala de aula, no quadro branco, e vocês já devem saber como fazer isso. Inclusive em provas, mais do que uma prova, eu pedi que vocês fizessem isso. Por que isso é tão importante? Porque na próxima prova, que inclusive elaborei hoje, e vou falar sobre isso no final da aula, eu vou pedir simulações de código. E eu quero que vocês estejam afiados com isso, porque é muito importante a gente saber rastrear o nosso código. Então, já que nós tivemos esse probleminha de não conseguir ter a aula presencial, o que é que nós faremos? Vocês irão simular este código, tá? E eu vou criar, assim que finalizar essa aula, uma atividade no Classroom para que vocês me enviem essa simulação através de uma foto, uma imagem que vai conter o seu nome. Você vai fazer à mão essa simulação e você vai me enviar. Professor, mas vai valer ponto? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então eu quero que vocês todos façam aí. E dependendo do meu estágio, do meu estado emocional, né? Pode ser que eu decida dar ponto para vocês porque vocês me enviaram. Para aqueles que acertaram. Pode ser que não. Pode ser que seja só para que vocês possam praticar. Sem nenhum tipo de recompensa, né? E ao final, inclusive, nós voltaremos a falar sobre isso. Mas vamos lá. Nossa aula de hoje é especificamente sobre repetições aninhadas. Então é importante que nós saibamos que é possível combinar vários whiles, um dentro do bloco de código do outro, para que possamos permitir que haja repetições dentro de repetições. Nós chamamos isso de repetições aninhadas, repetições encadeadas.
Tá? Então olha só esse código, tá? O que é que faz esse código? Ele imprime a tabuada de multiplicação de 1 a 10. Vamos lá. Tenho aqui um código com 7 linhas, né? Eu tenho um while aqui na linha 2 e dentro dele, veja a indentação, eu tenho outro while. Isso quer dizer que esse while repete. Quando chega aqui, fica repetindo. Depois, quando acaba esse while, esse aqui repete. Na outra interação, fica repetindo. Ou seja, eu tenho repetições dentro de cada repetição do while maior. Isso é muito importante, pessoal. Então, eu tenho aqui na linha 1 a declaração de uma variável chamada tabuada, certo? Na linha 2, tá? Eu tenho o que? Um while que, logicamente falando, o que é que ele faz? Ele me permite que a variável tabuada seja avaliada de 1 até 10. Como é que eu sei isso? É só você olhar o contador tabuada. Olha ele aqui. Ele é incrementado de 1 por 1. Então ele vai de 1, 2, 3 até 10. Uma tabuada todos nós sabemos como é que é. Tabuada de 1 vai ser 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3 até 10. De 2. Então aqui ele caminha, começa com 1 e aqui dentro ele faz alguma coisa que a gente vai entender o que é. Depois vai para o 2, para o 3, por causa desse incrementador aqui. Beleza. Então olha só agora, na linha 3 eu indico que eu tenho uma variável número que inicializa com 1. Então preste atenção, ela vai de 1 até 10, é o que indica esse while da linha 4. Então, quando a gente pensa numa tabuada, nós temos 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. O número da esquerda do sinal de multiplicação, ele permanece o mesmo durante 10 repetições. O da direita, ele incrementa. É isso que ele está fazendo. Então, 1 começa aqui com 1 também. 1 vezes 1. Depois ele incrementa. Vezes 2. Vezes 3. Vezes 4. Quando ele chega no 10, ó, o que acontece? Quando ele chega no 10, ele sai desse laço interno e vem para cá. Incrementa tabuada. Vai para 2. Começa, número 1. Opa, agora vai ser 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 até 10. Então observe que esse laço interno executa a impressão de tabuada vezes número e aqui o resultado. Eu tenho 1 vezes outro, e nesse terceira chaves, o resultado. Tá? E aqui é onde realiza de fato o incremento. Aqui eu tenho a contagem do elemento da esquerda. Tá? Então isso fica muito claro. Nós fizemos aqui uma simulação mental, mas isso fica muito claro quando você simula. Tá? Então eu quero que você simule esse código e me apresente o resultado disso. Por isso que eu falei lá no início da aula, no slide 1, que nós falaríamos sobre a simulação, voltaríamos a falar logo em breve. E é justamente agora. Se eu estivesse agora na aula presencial, que teria sido uma aula muito produtiva por isso, porque eu iria avaliar o trabalho de vocês e discutir, só que eu não quero perder esse feeling. Então o que nós faremos? Eu vou criar uma atividade no Classroom, exatamente agora, quando finalizar a aula, onde vai ter lá 2 questões. Na primeira questão, você vai me enviar o que? A simulação desse código aqui, tá? Desse código aqui, que foi o que eu pedi na aula passada, na aula de ontem, tá? Você vai definir quais serão os valores que o usuário passou e fazer essa simulação. Eu quero que você me passe, que fique bem claro, pelo menos 3 valores e que o último seja o 0. Ah, professor, eu quero passar mais que isso. Beleza. Mas tem que ser pelo menos 3, com 4, o último, 3 números diferentes de 0 e o último sendo 0. Vou especificar isso lá na atividade do Classroom. E quero que você simule também a segunda questão, que eu vou colocar lá no Classroom,
esse código aqui, tá? Aí eu digo, a simulação deste código em sala de aula presencial iria valer 5 pontos já para a avaliação 4 que nós teremos. Continuará valendo, mas em consideração a todo esse imbróglio, todo esse problema que teve, que fugiu da minha alçada, que eu tive que vir para João Pessoa, eu posso avaliar, dar a vocês uma pontuação extra caso enviem o primeiro exercício. Isso tudo aqui é opcional, são pontos extras na avaliação 4. Aí você pode me perguntar, professor, e quando vai ser a avaliação 4? A avaliação 4 vai ser dia 10 de junho e ela vai ser à distância, tá? Vai ser à distância. 10 de junho é quando? Daqui a 3 dias. Vocês estão percebendo? Olha só, nós estamos na terça-feira. Na sexta-feira eu irei fazer uma avaliação à distância com vocês, que vai pegar toda essa parte do IELTS. Por isso que eu insisto que vocês simulem. Por isso que eu insisto que isso seja feito hoje. Por isso que eu insisti que essa aula tenha sido gravada, tá? Porque eu quero fazer essa avaliação à distância com vocês e eu quero que na semana que vem a gente possa aí finalizar o conteúdo, porque nós temos então outra novidade, tá? A outra novidade é que, como vocês já puderam ver no Swap, espero que tenham visto, eu já organizei as nossas atividades de avaliação. Então vocês vão ver lá no Swap que além das 4 avaliações, nós temos também um projeto final. Bruno, o que vai ser esse projeto final? Na aula da terça-feira da semana que vem, eu irei apresentar para vocês o projeto final, que vocês vão se dedicar na semana seguinte, que é a semana inclusive do São João, né? Vocês vão se dedicar para elaborar esse projeto, tá? E já na outra semana me apresentar. Mas tenham calma, não vai ser algo de outro mundo. Vai ser tudo que diz relacionado ao que a gente já aprendeu na disciplina. Mas vocês vão montar equipes, eu vou explicar quantos componentes terão a equipe, quais vão ser os temas desse projeto, eu irei disponibilizar os temas e irei sortear com vocês e vocês vão implementar durante uma semana esse projeto. Então é por isso que na semana que vem eu quero finalizar o nosso conteúdo, a gente vai finalizar todo o conteúdo na semana que vem, para que a penúltima semana seja de preparação para o projeto e na outra a apresentação do projeto. Tá bom, pessoal? Para finalizar, coloco aqui alguns exercícios práticos para que vocês possam implementar, e é de suma importância que vocês implementem, assim como os das aulas passadas. Afinal, sexta-feira tem prova. Prova individual, à distância e com horário estabelecido de abertura da prova e de fechamento da prova. E como vocês puderam ver, um horário extremamente flexível, de 8 da manhã até as 23h59 da sexta-feira. Vocês vão ter o dia todo para elaborarem as respostas, e eu vou contar com o apoio de vocês, que vocês não serão éticos, né? Que vocês serão éticos. Tá bom, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição, seja no Slack, né? Seja de forma assíncrona, seja de forma síncrona. Tá bom, pessoal? É isso, muito obrigado. Tchau, tchau.